Passei 18 meses salvando um contrato que todo mundo já tinha dado como perdido. E numa única reunião trimestral, a presidente da minha empresa apagou meu nome da lista de premiação. Na frente de todo o andar executivo, Cristina Valadares entregou meu bônus ao sobrinho dela, um estagiário que estava conosco havia 8 semanas, e depois sorriu e disse que eu deveria ser grato por ainda ter um emprego. E eu não discuti, simplesmente fechei o notebook. Mas quando o presidente do conselho, Otávio Bandeira, atravessou aquela porta, ele olhou para o slide e fez uma única pergunta a ela. Quem deu autorização para você pagar parente com o trabalho de outro homem? Se você gosta de revanches limpas e satisfatórias como essa, inscreva-se no meu canal e assista a mim calando uma sala de reunião inteira sem levantar a voz. Meu nome é Rafael Nogueira, e por 14 anos ocupei uma das posições mais estranhas do Grupo Bandeira Meridiano. Eu não era vice-presidente. Não tinha sala com parede de vidro, nem assistente, nem vaga de garagem reservada com meu sobrenome gravado no concreto. O que eu tinha era uma bolsa de notebook com a alça puída, um crachá que abria mais portas do que meu cargo sugeria e uma reputação que corria pelos corredores mais rápido do que qualquer comunicado interno. Quando um projeto ia bem, ninguém se lembrava de mim. Quando um projeto começava a apodrecer por dentro, quando o orçamento parava de bater com o cronograma e o cliente parava de retornar ligações, alguém numa sala de canto acabava dizendo meu nome em voz alta, e uma pasta pousava na minha caixa de entrada com 3 meses de estrago já embutidos. 18 meses antes da reunião que mudou tudo, o Grupo Bandeira Meridiano estava prestes a perder a Estrela Norte Logística. A Estrela Norte não era só mais uma conta. Era um cliente corporativo que valia dezenas de milhões de reais por ano, um dos 3 nomes que nosso time comercial sempre colocava no primeiro slide de qualquer apresentação de vendas. E havia 2 trimestres, eles vinham documentando silenciosamente cada prazo que descumpríamos. 2 diretores já tinham tentado estabilizar a relação e ambos tinham fracassado, um deles de forma tão retumbante que não trabalhava mais no prédio. A conta estava há 4 semanas de um aviso formal de não renovação, e todo mundo acima do 18º andar sabia disso. Cristina Valadares me chamou à sala dela numa tarde de quinta-feira de outubro. Ela tinha 44 anos, impecável do jeito que custa dinheiro e disciplina em partes iguais, e falava comigo do jeito que uma cirurgiã fala com um instrumento que ela decidiu que serve. Não me ofereceu uma cadeira. Disse que a situação da Estrela Norte tinha se tornado constrangedora, que o conselho vinha fazendo perguntas que ela preferia não responder 2 vezes, e que estava me passando a recuperação porque não sobrara mais ninguém a quem entregar. Então disse a frase que eu carregaria pelos 18 meses seguintes. Se você salvar essa conta, vai haver um bônus. Se não salvar, não espere que eu me lembre do seu nome. Peguei o arquivo. É o que eu faço. Passei os primeiros 12 dias só lendo, porque, na minha experiência, um projeto nunca morre pelo motivo que as pessoas contam. O que encontrei foi um modelo de custos construído com premissas de um contrato completamente diferente. Uma estrutura de preços que penalizava a Estrela Norte por aumentos de volume que eles tinham negociado justamente para serem recompensados, e um fluxo de escalonamento de atendimento que direcionava as reclamações mais urgentes deles para uma caixa de entrada genérica que ninguém era formalmente responsável desde uma reorganização de 2 anos antes. O pessoal deles não estava com raiva porque éramos lentos. Estava com raiva porque os fazíamos sentir invisíveis e ainda cobrávamos por esse privilégio. Então reconstruí tudo. Reescrevi o modelo de custos linha por linha e forcei um relatório de variação que deixou 2 departamentos extremamente incomodados comigo. Viajei a Curitiba 5 vezes num único trimestre e sentei numa sala de reunião com o diretor de operações deles, um homem direto e cansado chamado Rogério Nunes. E não defendi nossa empresa uma única vez. Deixei ele falar por 2 horas na primeira reunião. Depois levei um plano de recuperação com datas marcadas. E cumpri cada uma daquelas datas. Quando atrasei uma delas em 3 dias, em fevereiro, liguei para ele antes que ele pudesse me ligar. Confiança não se restaura com promessas. Restaura-se com acompanhamento chato, repetitivo e verificável.
Exatamente o tipo de trabalho que nunca cabe num slide. Houve noites em que terminei os relatórios de Curitiba numa mesa de cozinha, em vez de uma escrivaninha, porque minha filha Manuela tinha lição de casa, um torneio de debate e um pai que já tinha chegado atrasado 2 vezes naquele mês. Ela tinha 20 anos, mais afiada do que eu era na idade dela, e tinha o hábito de colocar um copo d'água ao lado do meu notebook sem dizer nada, que era o jeito dela de dizer que percebia. Nunca mencionei ela no trabalho. Nunca pedi um ajuste de horário. Nunca a usei como desculpa para nada. Nunca deixei uma única pessoa naquele prédio acreditar que meu desempenho dependia da minha vida pessoal. Isso era orgulho. E talvez também tenha sido um erro. Mas significou que, quando as acusações finalmente vieram, nenhuma delas conseguiu tocar no meu histórico. No fim de novembro, 18 meses depois de Cristina ter jogado aquele arquivo na minha mesa, Rogério Nunes avisou que a Estrela Norte renovaria o contrato. Não um acordo ponte de curto prazo, não um período probatório de 6 meses, mas uma renovação completa com escopo ampliado. A receita que vinha escorrendo pelo ralo voltou ainda mais forte do que antes da crise. Pelo programa de incentivo por desempenho, aprovado e publicado em janeiro anterior, minha participação numa recuperação daquele porte e valor me dava direito a R$78 mil. Fiz o cálculo 3 vezes, porque não confiava em mim mesmo para ficar animado. Pela primeira vez em anos, eu poderia quitar uma dívida que vinha me perseguindo desde o meu divórcio, guardar algo de verdade para a faculdade de Manuela e ainda sobrar dinheiro. Foi na mesma semana que Cristina trouxe o sobrinho para a empresa. O nome dele era Tiago Valadares. Tinha 33 anos e o cargo dele era estagiário executivo estratégico, que não é uma coisa real em lugar nenhum do mundo. No 4º dia dele, Cristina mandou um convite de agenda, incluindo-o na reunião de fechamento da Estrela Norte, e no campo de observações escreveu uma única linha sobre ampliar a exposição dele a contas corporativas. Li aquele convite 2 vezes. Lembro de pensar que era inofensivo. Essa é a parte que eu adoraria explicar depois a quem perguntar por que eu não vi aquilo chegando. Tiago apareceu naquela primeira reunião com uma pasta de couro, um corte de cabelo excelente e quase nenhum entendimento do que estava enfrentando. Tinha diploma de uma faculdade cujo nome as pessoas pronunciam devagar, e nunca na vida tinha estado numa sala onde alguém tivesse permissão de dizer que ele estava errado. 12 minutos dentro da apresentação dele, mostrou um número de recuperação de margem, com um erro que teria deixado nosso financeiro fisicamente enjoado se aquilo tivesse saído da sala. Corrige baixinho. Disse que o número dele era o valor bruto, antes dos créditos contratuais que tínhamos concedido no 2º trimestre, e que o líquido era bem menor, e coloquei a linha correta na tela para que ninguém saísse dali com a versão errada. Cristina não me agradeceu. Virou-se para a mesa e disse que Tiago estava enxergando o problema numa altitude estratégica, e que algumas pessoas simplesmente se sentiam mais confortáveis olhando planilhas. Houve uma risadinha feia, vinda de 2 cadeiras adiante. Lembro da temperatura exata daquele momento, porque foi a primeira vez em 14 anos que alguém naquela empresa usou minha competência como insulto. Não respondi. Anotei o número corrigido, fechei o arquivo, voltei para minha mesa e disse a mim mesmo que uma mulher sob pressão do conselho fala coisas descuidadas às vezes, e que aquilo ia passar. Não passou. Nas semanas seguintes, Cristina começou a direcionar pedidos por meu intermédio com uma regularidade quase administrativa. Manda para o Tiago o cronograma de recuperação. Manda para o Tiago a análise de variação. Manda para o Tiago o histórico de comunicação com o cliente, para que ele aprenda como se administram relações corporativas. Eu mandava tudo, porque recusar seria insubordinação e porque, sinceramente, uma parte de mim achava que o rapaz podia de fato aprender alguma coisa. Então o material começou a voltar para mim, usando outro nome. Minha análise de causa raiz apareceu numa apresentação estratégica com o cabeçalho trocado e minhas notas de rodapé apagadas. Meu redesenho do fluxo de escalonamento surgiu num memorando da liderança, descrito como um novo modelo operacional desenvolvido pela diretoria estratégica. Quero ser preciso sobre o que fiz depois,
porque isso importa enormemente para tudo que se seguiu. Não confrontei ninguém. Não mandei um e-mail indignado. Não montei um dossiê. Não fui procurar aliados na Copa. O que fiz foi exatamente o que eu fazia em todo o projeto havia 14 anos. Guardei os arquivos originais, com o histórico de versões intacto, mantive todos os e-mails de envio numa pasta dedicada e me certifiquei de que os metadados do documento, mostrando autoria e horários de edição, permaneciam intocados. Aquilo não era estratégia. Era hábito. O mesmo hábito nada glamouroso que já tinha salvo 3 outras contas antes da Estrela Norte. Pensei muito sobre isso desde então. A diferença entre um homem que é apagado e um homem que não é, muitas vezes, é apenas disciplina de arquivamento. Minha calma parecia irritar Cristina mais do que qualquer resistência irritaria. Numa reunião de gestão em dezembro, discutindo o planejamento sucessório da diretoria de operações, ela olhou na minha direção e disse que algumas pessoas passam a carreira inteira consertando o que os outros constroem, e isso não as torna líderes. Ninguém naquela mesa precisou de um desenho para entender de quem ela falava. Lúcio Prado, nosso diretor financeiro sênior, estudou a superfície da mesa de reunião com tremenda concentração. Renata Salgado, da Compliance, escreveu algo no caderno dela e não levantou os olhos. Fiquei ali, com as mãos apoiadas na mesa, deixando a frase pousar, e entendi que tinha deixado de ser um funcionário útil na cabeça dela e virado uma categoria de pessoa. No fim da 8ª semana de Tiago, Cristina o agendou para apresentar a virada da Estrela Norte para todo o comitê executivo. Não fui convidado a co-apresentar. Não fui convidado a revisar a apresentação com antecedência. Descobri que a pauta existia quando um coordenador de projeto me mandou uma pergunta sobre um gráfico do slide 11. Um gráfico que eu tinha construído em março, exportado de um modelo que eu mesmo tinha escrito, com dados que eu pessoalmente tinha reconciliado com a equipe de Rogério Nunes em 4 ligações separadas. Meu nome não aparecia em lugar nenhum das propriedades do arquivo, porque alguém tinha se dado ao trabalho de removê-lo. Assisti àquela apresentação da última cadeira da mesa comprida, perto da porta, onde sempre sentam as pessoas de recuperação de contas. Thiago falou por 29 minutos. Usou a expressão realinhamento operacional 4 vezes e pronunciou errado o sobrenome de Rogério Nunes 2 vezes. E quando chegou ao anúncio da renovação, a sala aplaudiu por tempo suficiente para se tornar desconfortável para pelo menos 3 pessoas ali. Cristina se levantou e disse que raramente tinha visto um executivo emergente absorver complexidade tão rápido. Eu também aplaudi. Não me custava nada, e eu já tinha decidido que ter dignidade naquela sala significava não dar a ela a reação que ela claramente esperava. 2 dias depois, a notificação de remuneração trimestral chegou pelo sistema de RH às 17h50. Abri na minha mesa, com um café frio ao lado do teclado e uma mensagem de Manuela sobre o jantar ainda sem resposta no celular. Salário base inalterado. Concessão de participação acionária não aplicável ao meu nível. Prêmio de incentivo por desempenho do ciclo atual. E então um número ali, na mesma fonte simples de tudo o mais. 0. Não um valor reduzido. Não um pagamento parcial. Não uma nota explicando um adiamento. R$78 mil de incentivo por desempenho, documentado e estruturado contratualmente, tinham virado um único dígito, sem nada por trás. Minha primeira hipótese foi um erro de sistema. Isso soa ingênuo agora, mas 14 anos de confiança institucional não se descartam numa única tarde, e o programa de incentivo nunca tinha sido discricionário em nenhuma aplicação que eu já tivesse visto. Desci um andar para procurar Lúcio Prado, que estava no financeiro desde antes de eu ser contratado, e que já tinha assinado embaixo dos meus cálculos de recuperação mais vezes do que qualquer um de nós dois conseguia contar. Encontrei ele na sala com a porta entreaberta. Perguntei se o arquivo de remuneração tinha processado corretamente, porque o meu tinha voltado zerado, e vi um homem de 38 anos olhar para um calendário de parede como se aquilo tivesse se tornado subitamente o objeto mais interessante que ele já tinha visto na vida. Ele não me disse que era um erro. Disse que o arquivo tinha processado exatamente como aprovado. Quando perguntei quem tinha aprovado,
Disse que os ajustes finais tinham vindo da presidência e que eu deveria falar diretamente com ela. Falou naquela voz plana e cuidadosa de quem lê uma frase ensaiada. Depois, quando eu já ia saindo, acrescentou que sentia muito. E aquela única palavra desnecessária me disse mais do que os 3 minutos anteriores de conversa. Lúcio sabia. Lúcio sabia antes mesmo de a notificação sair. E Lúcio tinha decidido que a hipoteca dele pesava mais do que a consciência dele. Decisão que nunca culpei totalmente ninguém por tomar. A assistente de Cristina me deixou entrar sem hora marcada. O que me surpreendeu até eu entender que ela já esperava essa visita e queria tê-la no próprio terreno. A sala dela dava para o poente e a luz de inverno estava fazendo algo lisonjeiro com o ambiente. Ela estava de pé quando entrei, o que significava que não pretendia deixar a conversa se estender. Falei que meu prêmio de incentivo tinha vindo zerado e pedi para ela me ajudar a entender a razão. Mantive a voz firme. Já repassei aquele momento muitas vezes e ainda fico feliz por não ter levantado o tom. Ela não negou nada. Isso é o que quero deixar claro, porque explica tudo sobre como ela foi pega depois. Cristina Valadares não achava que tinha feito algo que precisasse esconder de mim pessoalmente. Disse que o programa de incentivo tinha um componente discricionário, o que era tecnicamente verdadeiro e praticamente irrelevante, e que no julgamento dela, eu tinha cumprido as funções descritas na minha própria descrição de cargo e nada além disso. Recuperar contas problemáticas, disse ela, é o que um gerente de recuperação é pago para fazer. Recompensar um homem 2 vezes pelo mesmo trabalho é como as empresas criam problemas de entitlement. Perguntei se os 78 mil de reais tinham simplesmente sido retidos ou realocados. Ela me disse, sem a menor hesitação, que o valor tinha sido redirecionado para um prêmio de inovação estratégica e concedido a Tiago Valadares em reconhecimento ao pensamento em nível executivo que teria levado o relacionamento com a Estrela Norte a um desfecho bem-sucedido. Disse a expressão, pensamento em nível executivo, do mesmo jeito que outra pessoa diria, hoje o tempo está ameno. Fiquei ali, diante da mesa dela, fazendo a conta em voz alta, porque queria ouvir se soava tão absurda no ar quanto soava na minha cabeça. Thiago estava envolvido com a Estrela Norte havia 8 semanas. Eu estava nisso havia 18 meses. A resposta dela foi a frase que ficou comigo por mais tempo. E é exatamente por isso que você ainda tem seu cargo aqui. Deixou a frase pousar. Depois explicou, no tom paciente de quem esclarece algo óbvio para uma criança lenta, que Tiago tinha potencial executivo. Esse potencial é no que uma empresa investe, e você é o tipo de pessoa que rende melhor apoiando a visibilidade de outra pessoa. Algumas pessoas, disse ela, nascem para ficar na frente da sala. Outras nascem para garantir que a sala não desabe. Ela quis dizer aquilo como elogio. Isso, de algum jeito, foi ainda pior do que se tivesse dito como insulto. O que ela tinha feito, e eu entendi isso plenamente ali, de pé, não foi apenas tirar 78 mil de reais de mim. Dinheiro pode ser reposto, lenta e dolorosamente, mas pode ser reposto. O que ela tinha tirado era o registro. Em toda futura conversa de desempenho, todo o ciclo de promoção, toda a história interna de como o Grupo Bandeira Meridiano salvou sua conta mais valiosa, a resposta agora seria Tiago Valadares. 18 meses da minha vida profissional tinham sido silenciosamente transferidos para um rapaz que nem conseguia pronunciar direito o nome do cliente. Eu já tinha sido mal pago antes. Nunca tinha sido apagado. Fiz mais uma pergunta a ela, e foi a única que visivelmente a abalou. Perguntei se a liderança da Estrela Norte sabia que Tiago estava sendo creditado internamente como o líder estratégico da recuperação deles. O rosto dela mudou. Não era culpa. Era o alerta particular de alguém que acabou de ouvir uma porta ranger em algum lugar atrás dela, numa casa que ela acreditava vazia. Disse que os clientes sabem exatamente o que ela decide que precisam saber e que meu trabalho era gerenciar projetos, não comunicação corporativa. A voz dela perdeu o verniz pela primeira vez naquela conversa, e eu anotei isso também, do jeito que anoto tudo. Parei de argumentar. Não havia mais nada a discutir.
E eu já tinha aprendido, em 14 anos salvando projetos fracassados, que você nunca vence uma discussão com alguém que controla o registro enquanto ainda o controla. Disse que entendia a posição dela. Levantei-me ereto, agradeci pelo tempo dela, o que acho que a incomodou mais do que raiva incomodaria, e caminhei até a porta. Ela não conseguiu me deixar sair sem um golpe a mais. Disse, às minhas costas, que na experiência dela, as pessoas que precisam tanto assim de um bônus, geralmente são as pessoas que não deveriam depender de um. Parei por exatamente 1 segundo. Depois continuei andando e não dei meu rosto a ela. Naquela noite, fiz o jantar. Ouvi Manuela defender uma posição de debate sobre direitos hídricos municipais com mais rigor do que a maioria dos nossos diretores traz para uma revisão de orçamento. E não mencionei uma palavra sequer daquilo. Às 22h40, chegou um e-mail na minha conta corporativa pessoal, de Rogério Nunes, da Estrela Norte. Tinha 4 linhas. Ele dizia que a cerimônia de assinatura da extensão tinha sido marcada, que tinha revisado a lista de convidados enviada pela nossa presidência e que meu nome não estava nela. Depois fez uma pergunta que acabaria custando a Cristina Valadares muito mais do que R$78 mil. Por que seu nome sumiu da assinatura? Não contei a ele. Quero deixar isso bem claro, porque Cristina depois construiu uma teoria inteira em cima da suposição de que eu tinha contado. Responde a Rogério na manhã seguinte com 3 frases, dizendo que a representação em cerimônias de contrato era decidida pela nossa liderança executiva, que eu agradecia a consideração dele e que a equipe dele estaria em boas mãos. Depois fechei o notebook e fui para uma reunião de status. Não reclamei ao conselho, não liguei para um advogado, não montei um dossiê. Simplesmente voltei ao trabalho, porque o trabalho era a única parte da situação que ainda me pertencia. Eis o que eu não sabia na época e o que fui reconstruindo depois, com Renata Salgado e com o próprio Otávio Bandeira. 9 semanas antes, quando a decisão de renovação foi fechada do lado da Estrela Norte, Rogério Nunes tinha feito algo que grandes clientes corporativos quase nunca fazem. Escreveu uma carta formal de avaliação de conta e mandou não para nossa área comercial, mas para o Conselho de Administração do Grupo Bandeira Meridiano, como nosso contrato de prestação de serviços tecnicamente permitia para contas acima de determinado valor. Naquela carta, ele nomeou os motivos específicos pelos quais a Estrela Norte tinha revertido sua posição. Escreveu que um gestor chamado Rafael Nogueira tinha identificado o erro estrutural de precificação, desenhado o plano de correção e reconstruído a confiança deles pessoalmente ao longo de 4 visitas presenciais. Citou meu nome 14 vezes. Aquela carta chegou à mesa de Otávio Bandeira na primeira semana de dezembro. Otávio tinha 72 anos e tinha construído o Bandeira Meridiano a partir de uma consultoria de 14 pessoas, funcionando em cima de uma loja de ferragens, transformando-a numa corporação com escritórios em 12 estados. Ele tinha se afastado das operações diárias 5 anos antes, e era exatamente por isso que Cristina passara a acreditar que o andar executivo era dela, sem ressalvas. O que ela não tinha entendido sobre Otávio era simples e fatal. Ele não se importava com personalidades, alianças ou sobrenomes de família. Se importava com documentos que batiam entre si. E naquela manhã, sobre a mesa dele, havia 2 documentos sobre o mesmo triunfo que não batiam de jeito nenhum. O primeiro era a carta do cliente me citando. O segundo era o resumo executivo trimestral que Cristina tinha entregado ao conselho, descrevendo a virada da Estrela Norte como algo concebido e conduzido pela diretoria estratégica sob a liderança de Tiago Valadares. Mesma conta, mesma recuperação, os mesmos números, em alguns trechos copiados palavra por palavra. 2 autores completamente diferentes. Otávio não ligou para Cristina, não ligou para mim. Pegou o telefone e pediu para Renata Salgado, nossa diretora de compliance, reconstruir silenciosamente toda a linha do tempo da Estrela Norte e puxar todas as versões do arquivo de aprovação do incentivo, sem avisar a presidência. Enquanto isso, no prédio onde eu continuava chegando todo dia às 7h40, Cristina seguia pressionando sobre mim com uma constância que sugeria que ela tinha começado a gostar daquilo.
Fui retirado da lista de presença na cerimônia de assinatura, formalmente, por escrito, com uma nota dizendo que o relacionamento com o cliente passaria a ser representado em nível executivo. Minha mesa foi realocada da ala de operações do 18º andar para uma área aberta 2 andares abaixo, o que me disseram ser uma medida de otimização de espaço que afetava várias pessoas, embora eu fosse o único que se mudou. Depois veio a instrução para transferir parte da governança ativa da Estrela Norte a Tiago Valadares, com um documento completo de repasse preparado por mim. Tiago, para seu crédito, ou seu enorme descrédito, já tinha absorvido completamente a história que contavam sobre ele. Foi até minha nova mesa numa quarta-feira com 2 cafés, que acho que ele genuinamente acreditava ser um gesto generoso, e sentou na beirada da estação de trabalho ao lado enquanto eu abria o arquivo de repasse. Perguntou se a conta sempre tinha sido tão administrativa. Contou que a tia dele tinha comentado que eu era excepcionalmente bom com trabalho de detalhe. Depois disse, com o calor moderado de um homem dando conselho, que talvez eu devesse me concentrar no que eu fazia de melhor, porque nem todo mundo é feito para o lado estratégico. Olhei para ele por um instante. 33 anos. Um corte de cabelo bom, uma pasta de couro de R$ 400 e nenhuma hora sequer da vida dele passada numa sala onde alguém pudesse demiti-lo. Fiz uma única pergunta. Você sabe por que a Estrela Norte quase saiu de nós? Ele começou a responder. Disse algo sobre percepções de qualidade de serviço e gestão de relacionamento. E depois foi perdendo o fio quando percebeu que eu esperava um fato específico, não uma categoria genérica. Ele não sabia da inversão de preços por volume. Não sabia que nosso próprio contrato tinha penalizado o crescimento deles por 2 anos. Não sabia, porque aquilo nunca tinha estado em nenhuma apresentação que lhe entregassem. O que eu não sabia era que a verdade já se movia mais rápido do que qualquer reunião com o cliente. Renata Salgado, trabalhando sozinha com uma credencial de acesso da compliance e sem explicação dada a ninguém, tinha puxado o histórico completo de revisões do arquivo trimestral de aprovação de incentivo. Fogmissão original, gerada pelo sistema de remuneração e revisada pelo financeiro na 2ª semana de novembro, continha uma linha que dizia Rafael Nogueira, recuperação Estrela Norte, R$ 78 mil, com o roteiro de aprovação padrão anexado. A versão final aprovada continha uma linha que dizia Tiago Valadares, Prêmio de Inovação Estratégica, R$ 78 mil. A alteração tinha sido feita 2 dias antes do fechamento final. O log do sistema registrava a conta de usuário que tinha feito a mudança, Cristina Valadares. Investigações internas de compliance não ficam invisíveis por muito tempo numa empresa daquele porte. Alguém do financeiro comentou com alguém do RH que Renata tinha solicitado arquivos de aprovação arquivados e, pela 2ª semana de dezembro, aquela informação já tinha subido até o andar executivo, do jeito que água encontra uma rachadura. A reação de Cristina foi imediata e, em retrospecto, catastrófica para ela. Em vez de examinar o que uma auditoria poderia encontrar, ela decidiu que a coisa mais segura a fazer era construir uma narrativa sobre mim antes que alguém pudesse construir uma sobre ela. Esse é o instinto de uma pessoa que nunca foi genuinamente questionada. Ela não perguntou o que as evidências diziam, perguntou como fazer a testemunha parecer não confiável. Ela me chamou à sala dela numa manhã de quinta-feira, e dessa vez, a assistente dela fechou a porta atrás de mim. Havia uma 2ª cadeira, ocupada por uma parceira de RH chamada Daniela Vasques, que tinha uma pasta no colo e não encontrava meus olhos. Cristina começou dizendo que tinha preocupações com meu alinhamento executivo, uma expressão que não significa nada e que, por isso mesmo, pode significar qualquer coisa. Disse que vários colegas tinham observado um declínio na minha postura colaborativa. Disse que minha reação ao ciclo de remuneração tinha introduzido atrito na relação da diretoria estratégica com o time de operações, e que isso estava afetando minha posição. Daniela me passou um documento. Era uma avaliação de desempenho revisada para o ciclo atual, datada de 4 dias antes, e classificava meu desempenho significativamente abaixo de qualquer avaliação que eu tivesse recebido em 14 anos naquela empresa. Eficácia de comunicação,
rebaixada. Parceria interdepartamental, rebaixada. Adaptabilidade às prioridades organizacionais, sinalizada para desenvolvimento. Havia uma seção narrativa me descrevendo como resistente à direção executiva e inclinado a superenfatizar o detalhe operacional em detrimento da estratégia de negócio. O documento exigia minha assinatura no rodapé, acima de uma linha que dizia reconhecimento e concordância do funcionário. Li o documento inteiro na frente delas, devagar, página por página, porque queria que ela sentasse dentro daquele silêncio. Depois pousei o papel e disse que confirmaria por escrito o recebimento da avaliação, anotaria a data e o horário em que a recebi e que não assinaria um reconhecimento de concordância com afirmações que eu sabia serem falsas. Falei isso de uma vez, sem alterar o tom. A caneta de Daniela parou de se mexer. Christina diz que recusar-se a assinar um documento de desempenho era, em si, um ato de não cooperação e seria registrado. Respondi que registrar era perfeitamente adequado e que eu solicitaria uma cópia do arquivo para meus próprios registros, conforme a política da empresa permitia. Foi esse pedido que fez a compostura dela realmente rachar. E rachou porque uma mulher que passou 24 anos controlando a narrativa entende instintivamente o que significa quando alguém começa, calmamente, a colecionar papel. Ela se inclinou para a frente e disse que eu me achava mais importante do que realmente era. Foi, acho, a frase mais verdadeira que ela disse em todo o episódio, no sentido de que revelava exatamente como ela media as pessoas. Respondi que não. Disse que eu simplesmente sabia com precisão o que tinha feito e que nenhum documento produzido por ela mudaria o que os arquivos da conta já continham. Ela não teve resposta para aquilo. Raiva, ela poderia ter usado. Ameaças, poderia ter escalado. Lágrimas, poderia ter fingido. O que ela não conseguiu processar foi um homem se recusando a encenar a própria diminuição. Saí da sala, voltei para minha mesa 2 andares abaixo e escrevi um e-mail factual, sem carga emocional, para Daniela, confirmando o recebimento da avaliação, listando as 4 alegações específicas que eu contestava e solicitando a cópia do arquivo. Não copiei ninguém. Não fiz nenhuma acusação. Aquele e-mail, 13 linhas, mais tarde se tornaria a peça de evidência mais limpa de todo o caso, precisamente porque não continha raiva alguma em que alguém pudesse apontar o dedo. Enquanto isso acontecia no 16º andar, o quadro no 26º andar ia ficando completo. Renata Salgado tinha o histórico de revisões e os logs do sistema. Também tinha encontrado o formulário de divulgação associado à contratação de Tiago, no qual o campo para relações de parentesco com diretores atuais tinha sido deixado em branco e tinha encontrado o e-mail em que Lúcio Prado perguntava se aquele campo precisava ser preenchido. Quando Renata o entrevistou, Lúcio não resistiu nem por 1 minuto inteiro. Confirmou que Cristina tinha instruído pessoalmente o financeiro a mover o código do prêmio do Fundo de Incentivo de Operações para o fundo discricionário da diretoria estratégica e que ela tinha dito a ele que o vínculo familiar não precisava ser divulgado porque o prêmio era discricionário, não contratual. Otávio Bandeira, então, fez a coisa que Cristina jamais imaginaria que ele faria, porque ela tinha passado 4 anos vendo ele comparecer a 2 reuniões de conselho por ano e presumindo que aquilo significava desengajamento. Ele leu o acordo de remuneração executiva. Especificamente, leu a cláusula de devolução, clawback, que todo diretor sênior do Bandeira Meridiano tinha assinado, inclusive Cristina, na versão atualizada 3 anos antes por recomendação de consultoria externa. Aquela cláusula estabelecia que a remuneração de incentivo, paga a um diretor executivo, poderia ser recuperada pela empresa caso o diretor tivesse conscientemente deturpado a atribuição de desempenho corporativo ou direcionado um benefício financeiro não divulgado a um familiar. Nunca tinha sido usada. Também nunca tinha expirado. Então ela ampliou a reunião trimestral de reconhecimento. Normalmente envolvia 16 pessoas e durava 26 minutos. Essa foi movida para a sala principal do conselho, estendida para 1 hora e aberta à liderança sênior de operações, financeiro, RH e escritório de gestão de projetos. Cerca de 52 pessoas ao todo.
Tiago seria formalmente reconhecido na frente de todo mundo que importava. Assim que 52 pessoas sênior aplaudissem uma decisão, questioná-la pareceria deslealdade, não diligência. Ela já tinha feito isso antes. Sempre tinha funcionado. E então fez a coisa que quem nunca enfrentou consequência sempre acaba fazendo. Garantiu que eu estaria na sala. Minha presença não era opcional. O convite chegou marcado como obrigatório, diretamente da presidência dela, com uma nota dizendo que a liderança de recuperação deveria estar presente para apoiar o reconhecimento interdepartamental. Não havia motivo profissional para eu estar ali. Minha seção da pauta não existia. O único propósito, e nós dois sabíamos disso, era que Cristina Valadares queria que eu me sentasse numa cadeira e assistisse ao sobrinho dela receber R$78 mil do meu trabalho, com meus colegas aplaudindo. Eu fui, claro que fui. Cheguei 5 minutos adiantado, com camisa cinza e minha velha bolsa de notebook, e me sentei numa cadeira encostada na parede, em vez de na mesa, com o celular virado para baixo e as mãos no colo. Renata Salgado entrou e sentou 2 cadeiras à minha frente, o que na hora não me chamou atenção nenhuma. Lúcio Prado entrou e escolheu a cadeira mais distante da cabeceira. A sala se encheu com o barulho comum de 52 pessoas que sabiam de alguma coisa e tinham decidido, cada uma delas, que não era problema seu. Cristina abriu com o resumo trimestral de desempenho. Ela era muito boa naquilo, genuinamente boa, e nunca fingiu o contrário. Passou pelos números de operações, pelos indicadores de expansão regional, pela taxa de retenção de clientes que tinha melhorado 4 pontos, e então chegou ao slide com os prêmios de incentivo listados por nome e valor. Foi descendo com uma cordialidade eficiente, parando para dizer algo específico e elogioso sobre cada recebedor. 3 nomes, 4 nomes, depois a linha da Estrela Norte. Tiago Valadares, Prêmio de Inovação Estratégica, R$78 mil. Ela se demorou naquele slide. Disse que a renovação da Estrela Norte representava o desfecho mais significativo com o cliente do ano, que tinha exigido uma reconcepção fundamental de como o relacionamento era estruturado, e que Tiago tinha trazido uma perspectiva que a organização precisava havia algum tempo. Usou as expressões pensamento fresco, instinto natural de liderança e contribuição decisiva. Tiago se levantou. Houve aplausos, finos, e que duraram cerca de 2 segundos a mais do que era confortável para qualquer um ali. Eu observava a sala, não à frente. Um diretor regional fitava a superfície da mesa com tremenda concentração. Um gerente de projeto sênior, que tinha trabalhado boa parte daqueles 18 meses ao meu lado, olhava para a parede. Daniela Vasques, do RH, examinava o próprio bloco de notas. Ninguém disse uma palavra, porque 52 pessoas tinham calculado independentemente o custo de dizer uma, e as 52 tinham chegado à mesma resposta. Esse silêncio é a parte de que mais me lembro. Não era que não soubessem, era que todos sabiam perfeitamente. Então Cristina olhou diretamente para mim. Ela tinha esperado por aquilo e não pretendia ser sutil. Perguntou, através da sala, na frente de todo o líder sênior do prédio, se eu gostaria de oferecer meus parabéns a Tiago. Foi o ponto mais alto do desprezo dela, e a última escolha livre que ela faria naquele dia. Entendi exatamente o que ela queria. Queria que eu me curvasse ou explodisse, porque ambos os resultados comprovariam a versão dela sobre mim diante de testemunhas. Não fiz nenhum dos dois. Disse, em voz normal, que desejava sorte a ele quando o cliente começar a fazer perguntas. Foram 11 palavras, sem volume, sem acusação, sem nome nenhum anexado a nenhuma irregularidade. Mas cada pessoa naquela sala tinha passado a carreira aprendendo a ler exatamente aquele tipo de frase, e a temperatura mudou na hora. Alguma cadeira rangeu. O sorriso de Tiago vacilou porque ele não entendeu, e o de Cristina endureceu porque ela entendeu. Ela começou a dizer algo sobre conduta profissional em ambientes de liderança. Nunca terminou a frase, porque a porta da sala do conselho se abriu. Otávio Bandeira entrou com a pasta de compliance de Renata Salgado debaixo do braço e um advogado externo um passo atrás dele, e não pediu desculpas por interromper.
O rosto de Cristina executou uma pequena sequência extraordinária em cerca de 2 segundos. Surpresa, cálculo e depois o início do entendimento. Ela não tinha sido avisada. Não havia nenhuma linha em nenhuma agenda. O presidente do conselho tinha entrado sem anúncio na reunião de reconhecimento dela, e cada pessoa ali entendeu de imediato que nada dos próximos 20 minutos seria cerimonial. Otávio não cumprimentou ninguém. Olhou para a tela, para o slide ainda mostrando Tiago Valadares e R$ 78 mil, e estudou aquilo por tempo suficiente para o silêncio se tornar fisicamente desconfortável. Depois perguntou, sem levantar a voz, quem tinha aprovado aquele prêmio. Cristina disse que tinha sido ela, como presidente, sob sua autoridade discricionária. Otávio assentiu uma vez, do jeito que um homem assente quando algo que já sabe é confirmado no registro diante de 52 testemunhas. E então fez a segunda pergunta. E quem decidiu remover Rafael Nogueira? Cristina recorreu à autoridade primeiro, porque a autoridade sempre tinha sido suficiente. Disse que Rafael Nogueira era um gerente de recuperação de projetos que tinha executado competentemente uma correção designada, e que Tiago tinha fornecido a moldura executiva que converteu um conserto operacional num resultado comercial. Otávio não discutiu com ela. Ele nunca em toda a vida discutiu opinião com alguém quando havia um fato disponível. Virou-se para Tiago e perguntou, com educação, qual tinha sido o problema específico que quase fez a Estrela Norte sair? Tiago disse algo sobre qualidade de serviço e alinhamento de relacionamento. Otávio perguntou qual era o limite contratual de volume e o que a precificação fazia acima dele. A boca de Tiago se abriu e nada saiu dela. Cristina tentou resgatá-lo, dizendo que mecânicas granulares de contrato não eram responsabilidade do estagiário. Otávio disse que aquilo era interessante, já que o próprio resumo trimestral dela ao conselho tinha acreditado a ele a reconcepção exatamente daquelas mecânicas. Então pediu ao advogado externo que colocasse um documento na tela, e o slide de Tiago desapareceu, substituído por uma carta em papel timbrado da Estrela Norte Logística, endereçada ao Conselho de Administração, datada de 9 semanas antes. Otávio leu 3 linhas em voz alta, num tom neutro. O cliente escrevia que Rafael Nogueira tinha identificado a inversão estrutural de precificação, desenhado o cronograma de correção e restabelecido pessoalmente a confiança deles ao longo de 4 visitas presenciais, e que a continuidade do envolvimento dele tinha sido o fator determinante na decisão de renovar. 52 pessoas viram meu nome ao mesmo tempo. Essa foi a primeira reviravolta. Otávio fez sinal para Renata Salgado, que colocou um segundo documento na tela. Era o arquivo de aprovação de incentivo, mostrado em 2 versões lado a lado. Original, gerada na 2ª semana de novembro e encaminhada pelo financeiro, dizia Rafael Nogueira. Recuperação Estrela Norte, R$ 78 mil. A versão final aprovada dizia Tiago Valadares, Prêmio de Inovação Estratégica, R$ 78 mil. Abaixo das 2, o log de auditoria do sistema mostrava o carimbo da modificação, 3 dias antes do fechamento final, e a conta de usuário que tinha executado a mudança. O próprio nome dela, numa fonte monoespaçada simples, na tela cujo projetor ela mesma tinha escolhido. Essa foi a segunda reviravolta, e a sala fez um som que nunca ouvi uma sala fazer antes. Algo entre um suspiro e o nada absoluto. Cristina disse que realocar prêmios discricionários estava inteiramente dentro da autoridade de uma presidente. Otávio concordou com ela, o que foi a coisa mais perigosa que ele fez a tarde inteira. Disse que ela tinha todo o direito de decidir quem receberia um prêmio discricionário. Disse que ela não tinha o direito de falsificar a atribuição de desempenho num relatório ao conselho para criar um benefício financeiro para um membro da própria família. São 2 ações completamente diferentes, disse ele, e só uma delas está no seu contrato de trabalho. Então pediram a Lúcio Prado que confirmasse um ponto, e a terceira reviravolta chegou. Ele se levantou, não olhou para ninguém e declarou que a presidente tinha pessoalmente instruído o financeiro a mover o código do prêmio entre os fundos e que,
Quando ele perguntou se o vínculo familiar de Tiago precisava constar no formulário de partes relacionadas, ela o instruiu a deixar o campo em branco porque o prêmio era discricionário, não contratual. Sentou-se de volta. Não olhou para mim, e eu não precisava que olhasse. Um homem que encontra sua espinha dorsal com 14 meses de atraso, ainda assim a encontrou. E o registro não se importava com o momento em que isso aconteceu. Cristina então se virou, e virou-se para mim, o que sinceramente eu não esperava. Disse que aquilo era claramente produto de uma campanha coordenada, que um funcionário insatisfeito tinha ido por cima da presidente para pressionar o conselho, e que todo o processo era retaliação disfarçada de governança. Foi sua última jogada de verdade. E foi boa. Teria funcionado se fosse verdade. Otávio a interrompeu em poucas palavras. Disse que Rafael Nogueira nunca lhe tinha enviado uma única reclamação, nem um e-mail, nem uma ligação, nem uma conversa. Disse que tinha sabido de tudo por uma carta de cliente e um arquivo de compliance. Quero ser honesto sobre o que aquilo me fez sentir, porque não foi triunfo. Foi algo mais silencioso e muito mais estranho. Eu não tinha lutado contra ela. Não tinha arquitetado nada, nem vazado informação, nem montado um caso, nem pedido ajuda a ninguém. Cada arma que destruiu Cristina Valadares naquela sala era um objeto que ela mesma tinha criado. Um relatório que ela escreveu, um arquivo que ela editou, uma instrução que ela deu, uma divulgação que ela suprimiu. Tudo o que eu tinha feito era continuar trabalhando e continuar guardando registros. Ela não foi derrotada por um inimigo. Foi derrotada pelo próprio rastro documental que a confiança dela deixou para trás. Cristina fez uma última tentativa de controlar a forma daquilo. Disse que, se o conselho discordasse da alocação dela, a decisão poderia ser revertida e o prêmio reemitido pelo ciclo normal. Falou isso com rapidez, como uma mulher fechando um item de pauta, e por meio segundo, acho que ela acreditou ter encontrado a saída. Otávio disse não. Disse que a empresa não paga 2 vezes por uma decisão que ela tomou sozinha. E então, no mesmo tom sem pressa, explicou o que o comitê de remuneração tinha aprovado naquela manhã. A cláusula de devolução no contrato executivo dela tinha sido formalmente acionada. 78,0 mil seriam recuperados da própria remuneração executiva futura dela. Aquele valor exato seria então aplicado para restaurar integralmente o prêmio de incentivo a mim, sob a aprovação original que existia antes de ela alterá-la. Não fundos da empresa, não orçamento do ano seguinte, não um gesto discricionário do conselho. O dinheiro dela saindo da conta dela e entrando na minha, porque ela tinha tirado o meu e dado à família dela. Então Otávio disse a frase que imagino que vou ouvir na minha cabeça pelo resto da minha vida profissional. Disse, Tiago não ganhou esses 78 mil reais. Rafael ganhou. E porque você pessoalmente os tirou dele, eles vão sair do seu bônus. Ninguém riu. Ninguém arfou. 52 pessoas sênior ficaram completamente imóveis. E aquele silêncio fez mais a Cristina Valadares do que qualquer explosão poderia fazer. Porque uma sala que se recusa a reagir é uma sala que já decidiu. O prêmio de Tiago foi cancelado ali mesmo, e ele foi retirado do programa de estágio executivo, ficando pendente de uma avaliação padrão de capacidade pelos canais normais de RH, o que quer dizer que foi mandado virar um estagiário de verdade. Ele olhou para a tia, e ela não olhou de volta, e senti algo que me surpreendeu, uma pequena dose de pena. Ele tinha 33 anos, e tinha recebido algo que nunca foi dele, de uma mulher que lhe ensinou que o mundo funcionava daquele jeito. Ele ia passar os próximos anos descobrindo que não funciona. Cristina levou um segundo golpe antes de sair daquela sala. Otávio anunciou que o conselho estava abrindo uma revisão formal de governança sobre o uso da autoridade executiva para benefício familiar, e que, até sua conclusão, todas as decisões de pessoal sênior e todas as alocações de incentivo sob a assinatura dela precisariam de aprovação prévia do comitê de remuneração. Ele não a demitiu. Entendo por quê. Demiti-la ali, naquela sala, teria sido teatral, juridicamente confuso e rápido demais. Em vez disso, tirou dela a única coisa que ela genuinamente valorizava: poder sem supervisão, e a deixou sentada na cadeira sem ele. Depois,
Otávio me pediu para caminhar com ele pelo corredor. Perguntou por que eu nunca tinha denunciado ela, e contei a verdade, que eu não queria que uma discordância sobre bônus virasse uma guerra pessoal que eu não conseguiria vencer, e que preferia ter meu trabalho julgado pelos resultados do que por quanto barulho eu fizesse reclamando. Ela disse que era exatamente por isso que ela nunca imaginou que eu reagiria. Respondi que não reagir não é a mesma coisa que não guardar registros. Ele riu uma vez e disse que o conselho vinha discutindo uma nova função desde que a renovação da Estrela Norte foi fechada. A proposta era diretor de integridade e recuperação de projetos, um cargo com autoridade para se reportar independentemente ao diretor de operações e ao comitê de auditoria sempre que uma conta importante mostrasse sinais de deterioração estrutural. Ele fez questão de dizer que não era um prêmio de consolação nem uma recompensa por ter sido prejudicado. O cargo já vinha sendo considerado havia 2 meses, com base na própria recuperação. Os eventos daquela tarde simplesmente demonstraram por que a empresa precisava de alguém cujas descobertas não pudessem ser editadas pela pessoa que elas envolviam. Levei um dia para pensar. Aceitei o cargo. Cristina ainda estava na sala do conselho quando voltei para pegar minha bolsa, recolhendo os materiais com uma compostura que, a contragosto, respeitei. Pela primeira vez em 14 anos, ela não tinha instrução nenhuma a me dar, nenhuma tarefa a reter, nenhuma avaliação com que ameaçar. Não gozei da situação. Já vi carreiras demais terminarem mal para gostar de ver uma delas se curvar. Só disse que esperava que ela tivesse um trimestre eficiente, e falei isso educadamente como soou, e aquilo pesou exatamente o quanto precisava pesar, porque a remuneração trimestral dela era a fonte do dinheiro agora a caminho de mim. A Estrela Norte assinou a extensão 3 semanas depois, e dessa vez meu nome estava na lista de presença, porque Rogério Nunes garantiu isso pessoalmente antes que qualquer um da nossa presidência tivesse chance de montar outra. Tiago foi transferido para uma equipe regional de operações, onde agora faz trabalho de verdade sob um gestor sem nenhum parentesco com ele. Cristina manteve o cargo durante a revisão de governança, mas sua influência encolheu ao tamanho da própria sala, e toda decisão que ela assina agora passa primeiro pelos olhos de outra pessoa. É o final que ela ganhou. E é mais realista do que uma demissão, porque a maioria das pessoas não é destruída. Elas simplesmente têm que viver dentro das consequências que construíram. A notificação de transferência chegou numa terça-feira. 78,000 depositados. Olhei para o número por talvez 4 segundos. Depois fechei o aplicativo do banco e voltei para um relatório de manutenção. Naquela noite, em casa, Manuela perguntou como tinha sido meu dia, do jeito que sempre pergunta. E eu não contei a ela sobre o presidente do conselho, a sala de reunião ou a mulher que uma vez me disse que gente que precisa de bônus não deveria contar com um. Só disse, finalmente me pagaram pelo que eu ganhei. Ela disse, que bom. E perguntou se podíamos pedir a pizza cara. E pedimos. Ainda entro naquele prédio às 7h40 nas segundas-feiras, com a mesma bolsa de notebook gasta e o mesmo café comum da mesma esquina de sempre. O trabalho não mudou, porque o trabalho nunca foi o problema. O que mudou é menor do que um cargo e maior do que R$78 mil. As pessoas que costumavam olhar através de mim, agora se endireitam um pouco quando passo. Não preciso que tenham medo de mim. Só preciso que entendam que silêncio não é fraqueza, que um homem quieto com arquivos completos não é um alvo fácil, e que nenhuma quantidade de poder permite transformar o trabalho de outra pessoa numa herança de família para sempre.